Bora, Excelência, eu quero saber se você lembra quais são as atividades que tornam a pessoa incompatível com o exercício da advocacia. A questão dizia mais ou menos assim: 3 colegas formaram, um era gerente de banco, o outro era policial militar e o outro prefeito da cidade. Qual deles poderia ou não poderia exercer a advocacia? Antes de mais nada, é bom lembrar que as questões da OAB, elas estão muito longas, os enunciados estão muito grandes. Então, o candidato ele deve dar uma olhada no enunciado antes, cortar o que interessa e selecionar exatamente qual é a pergunta do enunciado, que é o que eu estou fazendo aqui. Em algum lugar onde você estiver assistindo esse vídeo, aqui embaixo no setor de comentários, aqui por baixo, existe a transcrição integral do texto. Então dá uma olhadinha nesse texto enquanto eu converso com você e percebe como é que a questão é longa, como é que a OAB ela trata, ela fala a idade, ela fala o sexo, ela fala um monte de coisa para confundir o candidato. Então você exclui tudo que não te interessa e vai direto ao ponto, vai direto à seguinte questão só. Um era gerente de banco, outro era policial militar, outro era prefeito da cidade. Qual deles pode advogar e qual deles não pode advogar? Bem, partindo da hipótese de que você nunca abriu o Código de Ética, que é um absurdo, você já abriu, você já leu, você nunca viu o artigo 28, mas você viu, é de se pensar que em nenhum dos 3 casos você poderia advogar. Nem o gerente de banco, porque o gerente de banco conhece os dados financeiros das pessoas, então seria muito fácil um gerente de banco, por exemplo, advogar para uma empresa de cobrança, onde ela saberia, por ser gerente de banco, exatamente quem tem um patrimônio, onde está o patrimônio, com qual conta, com quem ele é casado, todos os dados bancários, todos os dados financeiros, o gerente de banco conhece. Então o gerente de banco é uma atividade incompatível com a advocacia. O prefeito também é incompatível com a advocacia, até porque seria muito injusto que uma parte pudesse ser assistida em juízo pelo prefeito municipal, principalmente se o prefeito fosse da cidade. Imagina só, você com seu advogado e de repente entra na sala de audiência o seu ex-adverso representado pelo prefeito municipal. Isso geraria uma relação injusta, uma relação não equânime entre as partes no processo. Então você também não precisaria ter lido o Estatuto da Ordem para perceber que o prefeito também é incompatível. Mais uma razão para o prefeito ser incompatível é o fato de que ele, como prefeito, ele deve se preocupar integralmente com os problemas do seu município. Ele não pode ficar preocupado, como prefeito, com as causas que ele advoga com os clientes dele particulares. Outra razão para o prefeito ser incompatível com a advocacia. E por último, o policial. Também a atividade policial é absolutamente incompatível com a advocacia, porque imagine só a situação do policial que de manhã é policial e prende as pessoas e de tarde é advogado e solta as pessoas também. É muito estranho, além do que geraria também uma relação não equânime entre os advogados e as partes. Bem, então a questão estaria resolvida apenas com o senso comum de que o gerente de banco, o prefeito e o policial não poderiam ser compatíveis com a advocacia. Mas como você leu o Estatuto da Ordem, você lembrou do artigo 28 e puxou todas as hipóteses de incompatibilidade com a advocacia, que aí tem outras inúmeras, como por exemplo, os diretores de empresas estatais, os militares na ativa, as pessoas que de qualquer forma são responsáveis e competentes para o lançamento de tributos, para dar alguns exemplos. Bem, esses exemplos eu não posso falar todos, eles estão no extenso rol do artigo 28, que eu vou colocar aqui do lado rapidinho, assim, vários nomes, mas na verdade você pode perceber que é muito mais fácil ler embaixo. Inclusive, aqui embaixo da tela, você pode ver que tem a questão inteira. Então eu tenho o trabalho de copiar e colar a questão inteira para você, explicar a solução e ainda mais embaixo eu coloquei o rol do artigo 28 para você que está na dúvida, para você que não lembrou dos incisos todos, poder dar uma lida e checar quais são as hipóteses de incompatibilidade com o exercício da advocacia. Como a proposta desse canal é aproveitar aquele tempinho que você não está fazendo nada, 3, 4, 5 minutinhos só, eu não vou entrar nos casos de impedimento. Vou falar de impedimento em outro vídeo, mas tem um macete que eu uso para quem não lembra a diferença entre incompatibilidade e impedimento. Eu uso uma forma muito simples. Você pode ver aí do lado incompatibilidade, 8 sílabas e impedimento, impedimento. Então, incompatibilidade é muito maior do que impedimento. Tem gente que usa a letra T, incompatibilidade por ser total e impedimento por ser parcial. O T de incompatibilidade e o P do impedimento. Viu, Excelência? Viu como é que é fácil passar na OAB? Uma questãozinha tranquila que já te garantiu um ponto no exame de ordem.
Se você gostou desse vídeo, achou que fez sentido, achou que ajudou em alguma coisa o seu estudo para a ordem, compartilha com um colega, porque é a forma desse vídeo chegar a muito mais pessoas.